Filipenses 1, 12 ao 18, diz assim a palavra do nosso bom Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor Deus bendito, Deus santo, Deus todo-poderoso, Deus que se revelou a nós por meio da Tua palavra. Aqui, Senhor, estamos reunidos, o Teu povo, o povo da aliança do Senhor, o povo que foi salvo pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Senhor Deus, nós estamos reunidos em Teu nome. Nós estamos congregados para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, a Tua instrução, para recebermos do Senhor, Pai, a verdade bendita, a verdade santa que o Senhor nos mostrou e nos revelou e continua, ó Deus, a nos mostrar em todo o tempo nesta vida. Senhor Deus, ajuda-nos agora. Ajuda os meus irmãos, cada um deles. Ilumina suas mentes, aquieta os seus corações e as suas almas, para que tenham concentração e atenção à Tua verdade. Senhor Deus Santo, ajuda-me também como instrumento em Tuas mãos, para trazer a Tua palavra, para expor a Tua Escritura, para que o Teu povo, ó Deus, venha ver a Tua glória e a grandiosidade de quem Tu és. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a nossa vida neste mundo. Ajuda-nos a compreendermos o motivo da nossa existência. Ajuda-nos a compreendermos também o significado dos sofrimentos que vêm sobre nós e como nós podemos viver esses sofrimentos com os nossos olhos no Senhor, com o nosso desejo de cumprirmos a nossa missão, de glorificarmos a Ti, também em meio às nossas dores. Ó Deus, venha ao nosso encontro, venha ao encontro do Teu povo, vem falar com as Tuas ovelhas, vem alimentar o coração do Teu povo. Nós Te pedimos, Senhor, no nome santo de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Irmãos, qual o sentido das nossas vidas? Por que nós estamos nesse mundo? Qual o objetivo da vida de cada pessoa que nasce neste planeta? A resposta para essas perguntas é uma das maiores questões e uma das maiores dúvidas da história da humanidade. Muitos têm sido levados a pensar nessas questões em momentos que estão inseridos em sofrimentos, em angústias. O sofrimento tem sido aquilo que tem levado as pessoas a pensar sobre a vida e o significado desta existência. E várias pessoas têm perdido o objetivo de suas vidas e o sentido de continuarem vivendo, porque o sofrimento tirou delas esse significado. Porque o sofrimento tem feito com que elas nem mesmo compreendam a vida que elas possuem. Talvez você mesmo tenha tido dificuldades em alguns momentos da sua vida, ou até mesmo agora,
e se questionado diante das suas dores, dos seus sofrimentos, qual é o sentido da vida? Por que vivemos? Será que há um sentido para as dores e angústias que nós passamos? Será que há sentido em uma vida, em um mundo que nos causa dificuldades, que coloca diante de nós obstáculos, que tenta nos fazer parar e que parece que muitas vezes a vida não está dando certo? Nós desejamos essas respostas. Nós desejamos entender a vida. Nós desejamos entender por que as coisas acontecem, por que as coisas vêm sobre nós. E é possível, será, entender? É possível encontrar razão para viver a vida como a vida se mostra diante de nós? Há sentido nela? No texto, meus irmãos, que nós lemos, Paulo nos dá respostas para essas perguntas. Enquanto ele escrevia para os filipenses, nós já vimos, e eu quero lembrar a vocês, Paulo estava preso. Paulo está em Roma, na prisão, preso por causa do Evangelho. E a igreja dos filipenses está preocupada. Ela quer saber como Paulo está. Paulo está sofrendo. A igreja está angustiada. A igreja deseja informações. E nesse trecho que nós lemos aqui, Paulo escreveu à igreja dos filipenses, ensinando a eles sobre o sofrimento dele. Ensinando à igreja como estava sendo o resultado dos sofrimentos de Paulo naquela prisão em Roma. E Paulo diz que estava passando por aquele sofrimento, mas que o seu sofrimento estava trazendo benefícios para o Evangelho de Cristo. Benefícios para o reino de Deus. Nesse texto, Paulo nos ensina para nós hoje que há uma razão, que há um motivo para o sofrimento, que é possível em meio aos nossos sofrimentos nós continuarmos com um sentido em nossas vidas, com um objetivo em nossas vidas. É possível encontrar sentido para a vida em meio aos nossos sofrimentos. Esse é o tema da nossa mensagem. É possível encontrar sentido para a vida em meio aos nossos sofrimentos. Como então podemos encontrar esse sentido? Como então entender o que está acontecendo? Paulo nos diz duas coisas aqui. Primeiro, vendo os sofrimentos como um meio de proclamar o Evangelho, do versículo 12 ao 14. E segundo, vivendo, na verdade, o sofrimento como um meio de glorificarmos a Cristo. É o segundo ponto, que vai do versículo 15 ao 18. Veja sua Bíblia o que Paulo nos diz no versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Como eu disse, os filipenses estavam preocupados. Eles sabiam que Paulo era apóstolo, eles sabiam que Paulo tinha uma missão. E eles se perguntavam, como Paulo irá cumprir a missão da sua vida se ele está preso? Como está o coração de Paulo, o coração do apóstolo, sabendo que ele tem uma missão neste mundo de anunciar o Evangelho aos povos, mas ele está preso e essa missão parece impossível de ser cumprida? Os filipenses poderiam estar pensando que Paulo estava triste, infeliz, cabisbaixo, sem motivação para seguir em frente, sem motivação para viver, porque ele estava sofrendo, ele estava preso. E ao que tudo indica, os filipenses imaginavam que a causa do Evangelho estava comprometida, que a missão de Paulo havia chegado ao fim, que a prisão havia impedido Paulo de cumprir o objetivo da sua existência, que era proclamar o Evangelho de Cristo. Mas Paulo, aqui no versículo 12, ele vai explicar as coisas melhor para os filipenses. Paulo vai dizer aos filipenses aqui o que realmente estava acontecendo. E Paulo não estava triste.
Paulo não estava cabisbaixo. Na verdade, Paulo estava alegre. Se você olhar Filipenses 1, versículo 3, Paulo diz que orava com alegria por aqueles irmãos na prisão. Paulo estava alegre na prisão. Paulo não estava triste. E aqui no verso 12, ele esclarece as coisas. E é como se ele dissesse: é verdade que eu estou preso. Mas as coisas, meus irmãos filipenses, não estão acontecendo como vocês imaginam. A causa do Evangelho não acabou. O progresso do Evangelho não parou. Na verdade, as minhas cadeias, ele diz no versículo 12, na verdade, as coisas que estão acontecendo estão contribuindo para o progresso do Evangelho. A prisão, irmãos, podia ter colocado Paulo atrás das grades. Os homens de Deus podem ser presos, mas a palavra de Deus jamais será encarcerada. Os homens de Deus podem receber ações humanas, prisões, grilhões, correntes, mas nada disso é capaz de aprisionar o Evangelho de Cristo. Absolutamente nada. Nada pode impedir que a verdade de Deus chegue aos lugares onde Deus designou e desejou que ela chegasse. Deus é o Senhor da palavra. Deus é o Deus do Evangelho. E a palavra de Deus sempre irá até onde Deus quer. Deus é o Deus que controla essa existência. O sofrimento de Paulo, irmãos, fazia parte do plano de Deus para que o Evangelho fosse disseminado pelo Império Romano. Se você ler o livro de Atos depois na sua casa, você vai ver como Paulo várias vezes esteve diante de autoridades para falar do Evangelho. E isso só foi possível porque ele estava preso. Se ele não estivesse preso, muito dificilmente ele seria recebido por reis, por governadores e por outras autoridades que o receberam para ouvi-lo. A prisão de Paulo, o sofrimento de Paulo, fazia parte do plano de Deus para que a palavra de Deus se expandisse até os confins da terra. Deus cumprindo a sua vontade, o Evangelho chegando aos outros por meio do sofrimento de um homem. E assim como Paulo, irmãos, nós também temos uma missão. Nós também temos um objetivo nesse mundo. Há um sentido para nossas vidas. Há um alvo para o qual nós devemos prosseguir. Há algo que nós devemos fazer nesta vida. A nossa missão é semelhante à de Paulo. Paulo tinha a missão de fundar a igreja. Nós somos a igreja que já foi fundada por Paulo. A igreja de Cristo, reunida em todos os lugares hoje, é fruto, na verdade, da missão, do trabalho, do sofrimento e do labor de Paulo, o apóstolo dos gentios. E semelhantemente, nós temos uma missão. A missão de propagarmos o Evangelho, de proclamarmos o Evangelho e de vivermos para a glória de Cristo. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão de cada filho de Deus. Essa é a missão que deve estar no centro das nossas vidas. Há muitos bons objetivos, irmãos, que podemos ter em nossas vidas, que podemos colocar como metas para nós. Uma boa faculdade, um bom trabalho, um bom casamento, ter filhos, um bom emprego, um bom salário. São metas legítimas, planos legítimos e bons, mas nenhum deles se iguala ou anda perto da glória da nossa missão de vivermos para proclamarmos o Evangelho e vivermos para a glória de Deus. Nenhum objetivo de nossas vidas chega perto da glória que há nessa missão. Essa é a missão central e o fim último da existência de cada homem: viver
para a glória de Deus. Se os nossos olhos estiverem, irmãos, nessa missão, se o sentido da nossa vida for esse, nenhum sofrimento será capaz de abalar o nosso desejo de prosseguirmos e seguirmos em frente. Aqui no versículo 13 e 14, Paulo vai nos mostrar como os sofrimentos são uma oportunidade de cumprirmos esse objetivo, de cumprirmos essa missão que Deus nos deu. Em cada um desses dois versículos, Paulo vai expor como está se dando o progresso do Evangelho na vida dele e em Roma, através do sofrimento dele. Veja o versículo 13, o que a palavra de Deus nos diz. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Aqui está o primeiro efeito da prisão de Paulo. O primeiro efeito da prisão de Paulo é que o Evangelho está chegando aos incrédulos. Paulo, preso em Roma, Paulo é vigiado, irmãos, constantemente pela guarda pretoriana. E o que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda de confiança do imperador romano. Foi constituída pelo imperador Augustus para proteger a sua integridade física. Uma guarda de maior prestígio dentro do império, formada por cerca de 9.000 homens. Homens de elite, homens que tinham a confiança do imperador de Roma, do imperador do Império Romano. E esses homens faziam rodízio na prisão para vigiarem Paulo, trocavam turnos na prisão e sempre estavam ali vigiando aquele prisioneiro. E à medida que esses soldados conviviam com Paulo, eles ficaram sabendo que Paulo estava preso por causa de Cristo. É o que Paulo diz no versículo 13. Que a guarda ficou sabendo que as cadeias dele eram em Cristo. Por causa de Cristo. Paulo não era um malfeitor, Paulo não era um criminoso, Paulo não era um assassino, Paulo era alguém que estava preso tão somente por causa da sua fé, por causa de Cristo Jesus. Agora imagine esses soldados convivendo com Paulo, vendo Paulo preso, esperando que Paulo fosse mais um prisioneiro qualquer que estaria ali chorando, pedindo a Deus que a vida dele talvez até acabasse, mas ele não queria ficar ali preso. Mas Paulo não estava agindo assim. Paulo estava ali orando alegremente pelos filipenses. E ao que tudo indica, com mansidão, com paciência, sem murmurar pela vida, sem reclamar do sofrimento, conversando com cada soldado ou grupo de soldado que aparecia ali para ficar um turno com ele. Evangelizando aqueles homens, com sua conduta, com o seu proceder, falando de Cristo para aqueles homens. E ele diz que toda a guarda pretoriana ficou sabendo do Evangelho. Ficou sabendo que ele estava preso por causa de Cristo. Esse foi, irmãos, um exemplo poderoso para aquela guarda. Imagine os soldados comentando: vocês viram o prisioneiro Paulo? Vocês já ficaram lá um tempo com ele? Vocês viram como ele é diferente? Como ele age? Como ele parece ter motivação constante para prosseguir e parece que ele não está muito preocupado em estar preso? A vida dele parece estar seguindo. E não apenas a guarda pretoriana, mas Paulo diz no versículo 13 que todos os demais ficaram sabendo da sua prisão em Cristo. Não apenas os guardas, mas as ruas de Roma, o povo de Roma, a cidade ficou sabendo: há um homem preso por causa de sua fé. E este homem está alegre na prisão. Este homem não está triste. Esse, irmãos, é o primeiro
progresso do evangelho que Paulo apresenta aqui. O evangelho chegando aos incrédulos por meio do seu sofrimento. O segundo efeito da prisão está no versículo 14, veja na sua Bíblia. Paulo diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O segundo efeito da prisão de Paulo é o encorajamento da igreja. Os irmãos de Roma, os crentes de Roma, eles ficaram sabendo que Paulo está preso. Eles ouviram a história também. Eles sabem o que está acontecendo. E aqueles irmãos, em vez de temerem, e aqueles irmãos, em vez de fugirem de Roma e dizerem, vão nos prender também, aqueles irmãos tiveram suas forças revigoradas e disseram, é tempo de pregarmos a palavra de Deus. E aqueles irmãos, encorajados por Paulo, pela situação de Paulo, passaram a pregar o evangelho de maneira destemida, estimulados pelas algemas do apóstolo, estimulados no Senhor pelo sofrimento de Paulo. Paulo estava preso, mas o poder do evangelho estava solta dentro do império. Deus estava fazendo a sua obra. E a prisão de Paulo, os seus sofrimentos, estavam servindo como combustível que incendiava o coração dos homens e o coração da igreja. O sofrimento de um homem sendo motivo para que o evangelho fosse expandido pela terra. E essa expansão do evangelho e esse acontecimento dentro de Roma era o motivo que levava Paulo a continuar feliz e a dizer para os filipenses, não se preocupem, as prisões não impedem a obra de Deus. Não se preocupem, Deus continua operando no mundo através da minha vida, mesmo eu estando preso. Muitos irmãos, muitos cristãos vivem frustrados hoje, questionando a vida. Alguns já não veem sentido na vida. E o motivo disso é porque colocaram a sua esperança e os seus objetivos e as suas metas em planos e projetos pessoais e terrenos apenas. Coisas apenas deste mundo. Projetos que nascem e morrem em si mesmos. Você planeja a formação e não consegue. Você planeja ter filhos e os filhos não vêm. Você planeja casar e não acha o pretendente ou a pretendente. Você planeja ficar rico e não ganha o dinheiro que deseja. Você planeja muitas coisas. Você planeja ter saúde, mas ficou doente. Você planeja ter um corpo perfeito, mas a idade está chegando e a realidade está se impondo. Nós planejamos muitas coisas e aqui você pode colocar o que você quiser. Nós planejamos, fazemos planos e objetivos e muitas vezes eles não se realizam. Eles não acontecem. E se o objetivo das nossas vidas, da minha e da sua vida, se o objetivo estiver apenas nesses planos e projetos pessoais, se for apenas isso que nos dá sentido na vida, nós teremos uma vida centrada no orgulho e no egoísmo. Viveremos pensando que tudo tem que dar certo para nós nessa vida, que nada pode dar errado. E então viveremos uma vida de frustrações. E seremos ensinados por meio do sofrimento que nós não temos o controle dessa existência, que nós não temos o controle do mundo, que nós não somos o centro do mundo e que muita coisa acontece de maneira diferente do que nós esperamos e daquilo que nós desejamos. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que nós vivemos em um mundo imperfeito,
em um mundo manchado pelo pecado, em um mundo que nos fere o tempo todo e de muitas maneiras, com frustrações, com sofrimentos, com dificuldades. E se o nosso sentimento de sentido da vida estiver apenas nas coisas dessa terra, nós seremos abalados em todo o tempo e sempre nos perguntaremos se há objetivo para essa existência. Se o objetivo da nossa vida está naquilo que pode ser frustrado, naquilo que pode não acontecer, então nosso fim será triste. Nosso fim estará traçado para um fracasso. O sentido das nossas vidas, irmãos, deve estar em algo fora de nós. Se o sentido estiver fora de nós, ele não será abalado pelas circunstâncias aqui. Se o sentido da nossa vida for anunciar o Evangelho e vivermos para a glória de Deus, nós podemos passar pelo sofrimento como Paulo, usando o sofrimento para cumprir o maior e melhor de todos os objetivos da nossa existência: vivermos para a glória de Deus. Tanto os sofrimentos mais comuns da vida, como aqueles mais dolorosos, podem ser um caminho para nós levarmos o Evangelho às pessoas. Pense na sua vida familiar, ou na sua vida no trabalho, ou com seus amigos, ou no futebol, onde quer que seja. E você está lá e alguém lhe ofende. Ou seu marido, ou a sua esposa, ou seu amigo, ou colega de trabalho, alguém lhe ofende. Publicamente. Alguém lhe ofendeu. Como você irá reagir? Você foi ofendido, você foi injustiçado, trataram você mal e a pergunta é: qual será a sua reação? Como você vai tratar a outra pessoa? Você vai revidar com ira, com chateação, com outra ofensa, com arrogância? Ou você vai ser como Paulo, que agiu com amor, com paciência para com os soldados que cuidavam da sua prisão? Ou você vai ver esse sofrimento como uma oportunidade de você revelar a Cristo e a conduta de Cristo ao seu ofensor? Você vai agir como alguém que luta pela própria honra? Se você agir assim, provavelmente você vai revidar. Mas se a sua missão nesse mundo, se o centro da sua vida é a glória de Cristo, e é mostrar ao mundo como um cristão deve viver diante de situações assim, e fazer com que a sua vida e os pequenos sofrimentos apontem para Cristo, você irá sofrer o dano e você irá retribuir o mal com o bem. Se o objetivo da sua vida estiver em Cristo. Em situações assim, irmãos, se o nosso objetivo estiver no Senhor, a nossa reação será pensando não em nós mesmos, mas na glória de Deus. Há algumas semanas eu visitei uma irmã que tinha perdido o seu marido com quem ela estava casada há 50 anos. Ele morreu para a Covid. E eu fui até naquela casa para consolar aquela irmã, uma senhora idosa. E quando eu sentei na cadeira, nós começamos a conversar e aquela mulher passou a falar para mim da esperança que ela tinha como cristã e o seu marido cristão, dela se encontrar com ele no céu. A consciência que ela tinha dizendo para mim que a separação deles era apenas por um tempo, e que foi feita segundo a vontade de Deus. Essas são as visitas, irmãos, que o pastor vai consolar e sai consolado. Que o pastor vai cuidar e sai cuidado. E eu saí daquela visita
encorajado pela fé daquela irmã simples, que nunca estudou teologia, que nunca foi a um seminário, mas que no seu coração habita o propósito e a missão de viver o seu sofrimento pensando na glória de Deus e na propagação do Evangelho. Da mesma forma que os filipenses aqui estavam sendo encorajados pelo sofrimento de Paulo, os irmãos de Roma estavam sendo encorajados a pregar o Evangelho por causa do sofrimento de Paulo. Eu tive a experiência de sair encorajado da casa daquela irmã pelo proceder dela diante do sofrimento. Irmãos, há um propósito nos nossos sofrimentos. Há um propósito nas nossas agonias, nas nossas angústias. Deus usa o nosso sofrimento para a glória dele e para a salvação de outros, para o encorajamento de outros. Há um sentido na vida mesmo em meio aos nossos sofrimentos. A forma como enfrentamos, a forma como vivemos esse sofrimento pode ser e deve ser de uma maneira que gera benefício para aqueles que estão à nossa volta. A segunda coisa que Paulo nos mostra aqui, que é possível encontrar sentido para a vida em meio aos sofrimentos. A segunda coisa, vivendo o sofrimento como um meio de glorificar a Cristo. Acompanhe comigo na sua Bíblia, o versículo 15 até o 17. Vamos ler. Diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Nesses versículos, irmãos, Paulo está aqui dizendo que aqueles irmãos que estão pregando em Roma estão divididos em dois grupos. De um lado estão os que amam a Paulo, os que sabem da missão de Paulo, e eles pregam o Evangelho de boa vontade, por amor a Paulo e por amor a Cristo. Mas há um segundo grupo, o grupo dos invejosos. O grupo daqueles que estão pregando a Cristo por inveja, por difamação, por rivalidade, sem sinceridade, e eles têm um desejo. Veja no versículo 17, qual o desejo deles? Que as tribulações de Paulo sejam aumentadas. Aí no final do 17, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Olha esse grupo de irmãos aqui em Roma. Olha o que eles desejam. O mal de Paulo. Eles não querem nem saber de Paulo. E qual a reação que Paulo tem diante disso? Está no versículo 18. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Paulo mostra que os seus olhos não estão nas pessoas, no que os outros pensam, mas os seus olhos estão em Cristo. Os seus olhos estão no Senhor. Paulo está dizendo aqui, não importa o que eles estão fazendo contra mim. Não importa o que eles andam dizendo contra mim. Seja por interesse próprio ou por verdade, o que importa é que esse povo está falando de Cristo também. Mesmo com a motivação errada, mesmo anunciando o Evangelho da maneira errada, o que importa é que eles estão anunciando a Cristo. Paulo está com seus olhos no Evangelho. E esses irmãos aqui, nós não sabemos ao certo por que eles faziam isso. Provavelmente, eles tinham inveja de Paulo, porque Paulo era famoso e eles queriam ser famosos também. Então, eles agiam com inveja, buscando causar discórdia entre o povo, para que o povo não tivesse uma boa visão de Paulo, mas que voltassem os seus olhos para esses homens mesmos, que andavam falando
sobre o Evangelho, mas com más intenções em seus corações. E pode ser, meus irmãos, que nós, assim como Paulo, tenhamos uma conduta cristã. Pode ser que nós nos comportemos bem, de acordo com as Escrituras, no meio dos nossos sofrimentos. Pode ser que você dê um bom testemunho, que você viva o Evangelho, que você seja um bom crente no meio dos seus sofrimentos. E ainda assim, as pessoas olhem e não vejam nada demais. As pessoas olhem e, na verdade, comecem a dizer: rapaz, tu é besta, viu? Foi ofendido ali. Tu não disse nada. Rapaz, eu estava na tua casa, tua mulher disse uma coisa lá contigo e tu não disse nada. Rapaz, se fosse a minha, começam a ridicularizar você. Você sofreu dano, você agiu como um cristão diante do sofrimento, você pensou em manifestar o Evangelho com a sua conduta, mas as pessoas que estão vendo isso, elas na verdade estão falando mal. Elas estão olhando e não vendo nada demais. Na verdade, elas estão achando você um bobo, que não devia estar fazendo isso, que devia estar fazendo outra coisa. São pessoas que estão focadas em si mesmas, que não conhecem o Evangelho de Deus. Mas essa situação, irmãos, esse tipo de situação não deve nos fazer retroceder. Não deve fazer com que nós venhamos a mudar a nossa atitude. O que as pessoas pensam, o que os outros imaginam, não deve influenciar a nossa conduta, pois nós não vivemos buscando o apreço dos homens, mas a vontade de Deus. Nós não vivemos para agradar aos outros, mas para agradarmos a Cristo. A nossa missão neste mundo não é apenas mostrar ao mundo que nós somos bons cristãos, que nós vivemos como Cristo deseja. A nossa maior missão é vivermos para a glória de Cristo, independente do que os outros pensem. Nós não devemos dar muita atenção a esses que falam esse tipo de coisa. Porque se nós colocarmos o sentido da nossa existência no que as pessoas pensam, nós também iremos nos frustrar. Mesmo se você decidir ouvir apenas quem fala bem de você, preste bem atenção nisso. Mesmo que você decida ouvir apenas quem fala bem de você, quem fala o que você gosta, ainda assim você está em risco. Porque nós vivemos em um mundo caído. As pessoas podem mudar facilmente a opinião a seu respeito. E amanhã elas estão falando o contrário do que falaram hoje. Não estou dizendo para você não confiar em pessoas. Não me entenda mal. Nós devemos confiar nas pessoas. Nós devemos criar bons relacionamentos. Mas a grande questão é, o sentido da nossa vida está aonde? Aquilo que move a minha existência está na opinião dos meus amigos, ou até da minha mãe, ou dos meus pais, ou dos meus filhos, ou do meu marido, ou da minha esposa? Não. O objetivo da nossa existência, aquilo que deve moldar a nossa existência e o sentido da nossa vida, é o que Deus pensa a respeito de nós. É aquilo que nós somos em Cristo e não aquilo que nós somos na mente dos outros ou na nossa própria mente. É aquilo que somos em Deus. É o valor que temos em Deus, em Cristo, na pessoa de Cristo. E se nós entendemos isso, nós viveremos fundamentado em alguém que não pode mudar, que não pode nos frustrar e que jamais nos causará decepção. Deus, o nosso Deus. Irmãos, nós vivemos tempos em que as pessoas querem conforto, comodidade, em que as pessoas desejam ter tudo sempre à mão de forma rápida e imediata. Querem os seus desejos atendidos na hora que ela tem cada um deles. É o tempo do imediatismo.
Está tudo à mão, está tudo disponível. E nesses tempos de redes sociais, as pessoas querem ser notadas também. Elas querem ter fama, elas lutam pelos likes, pelas curtidas, pelos comentários, pelo momento de brilho nas redes sociais. Com isso, as pessoas passaram a viver um mundo de fantasia virtual e deixaram de viver a realidade. Vivem um mundo onde não há sofrimento, onde não há dificuldades, onde todos falam bem de mim e me tratam super bem. E eu não tenho nem mesmo problema de relacionamento no meu mundo virtual. E esse estilo de vida, ele tem afetado a forma como os cristãos enfrentam a realidade também. Os cristãos passaram a ver o mundo e desejar um mundo irreal, onde ninguém sofre, onde o sofrimento não existe. E preste bem atenção aqui nesse final de mensagem. Preste bem atenção. Hoje, ao menor sinal de sofrimento, as pessoas já querem buscar um meio de fazer com que o sofrimento desapareça totalmente. E vale tudo para isso. Até eu começar a dizer na minha cabeça que aquele sofrimento não existe. Vale tudo para que o sofrimento desapareça. As pessoas não sabem mais conviver com o sofrimento. Elas buscam atalhos, elas buscam qualquer meio possível para livrar as suas vidas de qualquer incômodo, de qualquer desprazer, de qualquer privação. Elas querem uma vida de alegria perpétua. Elas querem uma vida sem nenhuma dificuldade, uma vida impossível de ser vivida neste mundo, neste momento. E eu não estou dizendo aqui que nós devemos buscar por aí o sofrimento e ter prazer no sofrimento. E andarmos aí dizendo, eu quero sofrer. Não é isso. Mas para um cristão, o sofrimento é um companheiro enviado por Deus para andarmos conosco e cumprirmos a nossa missão com Ele. O sofrimento é algo real nas nossas vidas. Quando, irmãos, o sofrimento chegar em nossas vidas, nós devemos descansar no governo de Deus, sabendo que Deus governa esse mundo e que nenhum sofrimento chegou até nós em vão. Nenhum sofrimento chegou até nós sem que Deus esteja em seu trono de amor paternal, cuidando dos seus filhos. Nenhum deles. Os crentes precisam aprender a sofrer, como muitos cristãos na história, como Paulo e muitos outros que sofreram e enfrentaram o sofrimento e viveram o sofrimento para que a glória de Cristo e a salvação dos outros acontecessem nesta vida. Nós precisamos aprender a viver os sofrimentos que Deus nos envia. Deixe-me lhe contar uma história. Jim Elliot. Não sei se você já ouviu falar deste homem. Um missionário americano saiu dos Estados Unidos com mais 4 amigos e foram para o Equador, para uma tribo indígena, evangelizar. Eles passaram com o avião sobre a tribo, fizeram um sinal para os indígenas, jogaram lá uns presentes para eles, eles receberam, eles pousaram o avião, fizeram um acampamento algum tempo depois, próximo à tribo, receberam um indígena que voou no avião com eles, disse para o indígena o que eles queriam fazer, que era evangelizá-los, e eles deixaram aquele homem ali, e depois foram à tribo para evangelizar aquele povo. No meio da mata, 10 guerreiros daquela tribo mataram todos esses homens e jogaram seus corpos nos rios. Anos depois, a esposa de Jim Elliot viaja para aquela tribo
com outro grupo de missionários para evangelizar os assassinos do seu marido. Arriscando a sua vida, como seu marido tinha feito. Arriscando passar por sofrimento neste mundo, como seu marido tinha feito. E tendo esperança em Deus, de que o sofrimento do marido dela e o sofrimento dela não fossem em vão para a salvação daquele povo e para a glória de Deus. Mas Deus recompensou aquela mulher. Por vários anos, ela morou naquela tribo e aquela tribo se converteu a Cristo. O sofrimento daquela família gerou salvação para aquele povo e glória para o nome de Deus na terra. Mas o maior exemplo, irmãos, de alguém que soube cumprir sua missão neste mundo por meio dos sofrimentos está na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo veio ao mundo para sofrer. Cristo veio ao mundo para ser morto. Cristo veio ao mundo para viver as dores, o aguilhão das doenças, o aguilhão das tentações, o aguilhão da serpente, o aguilhão da morte. Ele veio ao mundo para sofrer. A sua vida foi uma vida de sofrimentos. Cristo soube o que é enfrentar sofrimento. Cristo abraçou o sofrimento como a sua missão neste mundo. E o que o motivava? E o que fez ele fazer isso? A minha vida e a sua vida. Cristo sofreu porque a sua recompensa era um povo eleito. Cristo sofreu e morreu porque a sua recompensa estava no céu, para onde ele subiu após a morte vitorioso e sentou à destra de Deus e reina sobre as nossas vidas. Cristo sofreu porque viu no sofrimento um meio de salvar a muitos e de glorificar ao Pai. Há um sentido para o nosso sofrimento também. Nós não somos melhores do que Cristo. Se Cristo, que é o nosso Senhor, sofreu neste mundo, por que nós não sofreríamos? Cristo mesmo disse: no mundo tereis aflições. Cristo, antes de ir ao céu, disse: eu entrego vocês, e vocês serão perseguidos, e vocês serão mortos por causa do meu nome. Ele disse isso aos seus apóstolos. Cristo deixou os crentes nesse mundo, sabendo e anunciando que nós sofreríamos, como Ele sofreu. O sofrimento faz parte da vida cristã, irmãos. O sofrimento não é algo alheio, não é um intruso que mudou os planos de Deus e que veio para atrapalhar o cuidado de Deus sobre mim. Não! O sofrimento é servo de Deus para chegar até nós e nós vivermos o desejo de Deus em nossas vidas. Temos que aprender a viver os nossos sofrimentos, olhando para eles como uma oportunidade de vivermos como Cristo viveu em meio às dores. E com a esperança bendita, irmãos, de que assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo subiu aos céus e venceu todo o sofrimento e toda dor e sentou à destra de Deus para reinar, nós seremos recebidos na glória pelo nosso Senhor vitorioso e teremos também a nossa vitória e viveremos eternamente uma vida sem sofrimento. Essa é a nossa esperança. Aqui o sofrimento será nosso companheiro de vida, que não atrapalhará o objetivo da nossa existência, mas nos dará a oportunidade para vivermos a missão da nossa vida.
Mas chegará um dia onde cruzaremos as portas do céu. E ali naquela porta, nós olharemos para o nosso sofrimento e diremos: companheiro de viagem, aqui você fica e eu vou sozinho. O sofrimento não entrará no céu. Nós entraremos sozinhos para nos encontrarmos com Cristo. Se você é um cristão verdadeiro, se sua fé está em Cristo, você tem essa esperança. E se você não é um cristão ainda, se não colocou sua fé em Cristo verdadeiramente, talvez até tenha vindo para a igreja, talvez até é membro de igreja, mas se sua fé ainda não está em Cristo, você ainda não tem essa esperança, mas você pode ter. Arrependa-se dos seus pecados. Coloque a sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesse e se arrependa verdadeiramente e sinceramente. E Deus e o Senhor Jesus Cristo te perdoará e te receberá como um servo dele. E o seu lugar no céu estará garantido eternamente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos.